Durante muito tempo, eu pensei que bastava querer muito uma coisa para ela acontecer. Sabe aquele papo de é só pensar positivo que o universo te escuta? Pois é, eu acreditei nisso por anos. Acordava, fazia minhas afirmações, visualizava a casa dos sonhos, o carro, a conta bancária cheia, e mesmo assim a vida seguia igual. E o pior era ver pessoas conseguindo coisas incríveis, enquanto eu, mesmo fazendo tudo certo, parecia travado no mesmo lugar. Foi aí que eu descobri algo que mudou completamente a forma como eu entendo a lei da atração, algo que ninguém fala nos vídeos de motivação ou nos livros que vivem citando por aí. Eu percebi que você não atrai o que quer, você atrai o que é, e isso muda tudo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas nunca manifesta o que deseja e como você pode finalmente mudar isso a partir de hoje, mesmo que já tenha tentado de tudo até agora. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou te mostrar uma técnica simples que pode mudar a sua vibração em poucos minutos e você pode aplicar ainda hoje. Fica comigo, porque isso pode ser a virada que você tanto procura. Para ser bem sincero com você, teve uma época da minha vida em que eu me sentia completamente travado. Nada fluía. Trabalhava feito louco, tentava ser positivo, agradecido, espiritualizado, mas no fundo parecia que tinha uma parede invisível me impedindo de avançar. Eu me perguntava o tempo todo, será que isso aqui é tudo que a vida tem para mim? E por mais que eu quisesse acreditar que as coisas iam mudar, lá no fundo eu sentia um peso, uma frustração, uma sensação de que eu estava preso dentro de mim mesmo. Foi aí que eu comecei a buscar respostas de verdade, não as respostas prontas que a gente vê em vídeo de rede social, mas coisas mais profundas, mais consistentes. Comecei a estudar de verdade sobre espiritualidade, física quântica, neurociência, li livros antigos, modernos, ouvi mestres, cientistas, terapeutas, e uma coisa ficou clara: a lei da atração não funciona com base no que você pensa, mas no que você vibra. Foi como levar um choque. Tudo começou a fazer sentido. Eu percebi que, mesmo querendo mudar, eu estava vibrando escassez, medo, dúvida, e o universo respondia exatamente a isso. Quando entendi esse princípio, que você atrai aquilo que é, comecei a aplicar isso de forma prática no meu dia a dia. Reprogramei minha rotina, minha mente, meus hábitos, minha energia. E aos poucos, tudo começou a mudar. Pessoas diferentes começaram a surgir, oportunidades, ideias, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E foi aí que eu percebi: existe um jeito certo de usar a lei da atração, mas ninguém ensina isso do jeito que deveria ser. Agora deixa eu te explicar, de forma bem simples, por que a lei da atração não funciona para a maioria das pessoas. O erro não está em você, e muito menos na lei da atração. O problema é que a maioria das pessoas tenta atrair uma vida nova com a mesma mente, as mesmas emoções e os mesmos padrões de sempre. Elas querem prosperidade, mas vivem sentindo escassez. Querem amor, mas vibram medo de rejeição. Querem paz, mas passam o dia inteiro ansiosas, preocupadas e se sentindo insuficientes. E o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você emana o tempo todo. O grande responsável por isso é algo que quase ninguém fala: a sua mente subconsciente. É nela que ficam guardadas as crenças que você aprendeu na infância, as frases que ouviu dos seus pais, as experiências que te fizeram acreditar que não merece, que é difícil, que não é para você. Então, mesmo quando você tenta pensar positivo, existe uma programação rodando por baixo dizendo o contrário. É por isso que tantas pessoas fazem afirmações, visualizações, quadros dos sonhos e mesmo assim continuam exatamente no mesmo lugar, porque elas estão tentando mudar o resultado, sem mudar quem elas são por dentro. E enquanto essa vibração interna não muda, a realidade lá fora continua respondendo do mesmo jeito.
quando eu entendi isso, que o problema não era o que eu queria, mas o que eu estava sendo por dentro, tudo mudou. Porque eu parei de focar só no desejo e comecei a trabalhar o meu estado vibracional, ou seja, como eu me sinto, como eu penso, como eu ajo, como eu vibro. Foi aí que descobri uma combinação de técnicas que, aplicadas do jeito certo, começam a reprogramar a mente subconsciente. Coisa simples, mas que ninguém ensina como usar da forma certa. Técnicas de visualização guiada, afirmações específicas para quebrar crenças limitantes, o método 55x5, que alinha pensamento com emoção de forma poderosa, exercícios diários de gratidão que elevam sua vibração em minutos e até o uso de frequências sonoras como a 528 Hz, que ajudam a reprogramar a energia do corpo e da mente. Mas o mais importante foi ter colocado tudo isso numa rotina prática, estruturada, que eu podia seguir todos os dias, mesmo com pouco tempo. E é exatamente essa estrutura que fez minha vibração mudar, e junto com ela, minha realidade também começou a mudar. Mais paz, mais clareza, mais oportunidades reais aparecendo. Não porque eu forcei, mas porque eu finalmente estava vibrando no mesmo nível daquilo que eu queria atrair. A verdade é que a vida que você quer não está lá fora, esperando acontecer. Ela já existe dentro de você. Você não precisa correr atrás. Precisa apenas se alinhar com aquilo que quer viver. E isso começa quando você entende que não é sobre desejar com força, é sobre vibrar com consciência. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Então a pergunta que fica é: quem você tem escolhido ser todos os dias? Alguém que vibra dúvida, medo e escassez? Ou alguém que, mesmo diante dos desafios, escolhe vibrar fé, gratidão e merecimento? Mudar essa frequência não acontece da noite para o dia, mas acontece. E começa com um passo: a decisão de não ser mais refém do que te ensinaram a acreditar. Você não está aqui por acaso. Se esse conteúdo chegou até você, é porque sua consciência já está pedindo por algo novo. Talvez agora seja a hora de silenciar o barulho de fora e ouvir a sua própria energia, sua verdade, seu poder interior. Porque quando você muda por dentro, o mundo lá fora começa a mudar também.